Então, pessoal, dando sequência aqui na nossa aula sobre a jornada do paciente, nós falamos na outra aula sobre, né, a jornada, a fase 1, que é a análise, e agora a gente está indo para a fase 2, que é a fase de contato. A primeira pergunta que eu tenho para fazer para você sabe quantas pessoas fazem contato diariamente no seu consultório, na sua clínica? Então, se você sabe, muito bom, parabéns. Se você não sabe, gente, vocês precisam aprender. Tem uma frase aqui de 1950 que eu uso, que é de uma das pessoas fundamentais na administração, na gestão, que é o seguinte: não se gerencia o que não se mede, não se mede o que não se define o que não se entende e não há sucesso no que não se gerencia. Então, você quer ter sucesso? Você precisa começar a ter métricas, a ter medidas, e é por isso que eu disponibilizei para vocês aí no nosso material uma planilha em Excel, que é para você fazer um acompanhamento diário. Você vai falar com a sua secretária, vocês vão treinar as suas secretárias. Inclusive, a gente tem aqui nesse curso um módulo que é só voltado para treinamento de secretárias. Vocês podem, inclusive, colocar as suas secretárias para assistir, as suas auxiliares, para estar assistindo esse módulo. E está também disponível todos os nossos scripts, que eu já deixei pronto, que eu já usei, são os scripts que foram usados, criados e validados na minha clínica e que fizeram toda a diferença. Por quê? Porque nessa fase o seu paciente entrou em contato com o seu consultório. E será que a sua secretária, ela foi uma barreira, foi um muro, ou será que ela foi uma ponte? Eu falo a secretária, mas pode ser a recepcionista, né? Ou pode ser até você mesmo. Será que foi criada uma barreira ou será que é uma ponte? Isso é muito importante, tá? Então, a primeira coisa, vocês têm que começar a medir quantos contatos diários vocês recebem na clínica de vocês. E aí, esses contatos, gente, vocês têm que ver de onde estão vindo. Será que é pelo chat, né, do Messenger, do Facebook, pelo chat do site, caso vocês tenham, né, pelo e-mail? Será que é por telefone, SMS, WhatsApp? Por que que é importante? Ou será que é pelas redes sociais? Tá? Por quê? Ou pessoalmente ainda. Eu até coloquei aqui o pessoalmente, que hoje tem sido mais raro. Antigamente, há 17 anos atrás, quando eu comecei lá na minha clínica, era muito comum os pacientes virem pessoalmente até o consultório e aí a gente poder fazer esse contato pessoalmente. Mas hoje é muito difícil, pelo menos na minha realidade, e aí você pode adaptar isso para a sua realidade. Às vezes você está numa cidade do interior e aí é mais comum as pessoas irem pessoalmente. Às vezes tem muito paciente que mora em fazenda, né? Ou mora na zona rural e vai para a cidade para poder fazer esse tratamento e vai pessoalmente nesse primeiro contato. E aí, gente, é o seguinte, então a primeira coisa, baixe essa planilha, faça esse acompanhamento e quebre a muralha que a sua secretária pode estar sendo, que a sua recepcionista pode estar sendo, que a sua auxiliar pode estar sendo. É muito importante treinar o seu time, treinar a sua equipe, né, para que ela faça o que nós queremos que elas façam. Gente, o óbvio precisa ser falado. Na nossa cabeça, na sua cabeça, é muito claro, é lógico que quando um paciente ligar, é lógico que a sua secretária vai atender e vai tratar ele bem, na sua cabeça. Mas na cabeça dela, às vezes o atender bem é diferente da sua cabeça. Então, é importante treinar e é importante falar como você quer que elas falem. Até isso, por isso que a gente deixou os scripts prontos aqui nesse curso, na nossa comunidade Dentista Empreendedor, que já tem tudo, você só vai adaptar para a sua realidade, com o seu nome, com os detalhes, tá? E é importante você treiná-la para usar tanto a parte das ligações, como nas partes de mensagem escritas, que é como ela vai te responder. Vai responder o paciente tanto pelo WhatsApp, pelo Messenger, pelas redes sociais. Tudo isso tem aqui no nosso script como que deve ser feito, tá? Só que o mais importante é assim, por exemplo, se um paciente ele entrou em contato com você pelo WhatsApp,
você mantém aquele contato ali imediato, mas já com o objetivo de puxar ele para o telefone. Porque o gran finale, né, no gran finale que eu falo, o grande tchan, né, que vai fazer ele de fato vir para o seu consultório, fazer a consulta com você, é o telefone. Por quê? Porque no telefone você consegue ter emoção para falar, entonação na voz, você consegue colocar energia na voz da sua auxiliar para que de fato motive o seu paciente a não faltar à primeira consulta. Então, gente, você começa o contato ali, né, dando sequência e criando um relacionamento pelo canal de comunicação que o seu paciente usou, WhatsApp, SMS, rede social, e tente, nesse relacionamento você vai puxar, seguindo o nosso script, você vai puxar para o telefone. Tá? Então é sempre muito importante, depois você corre lá, tem a aula já gravada sobre isso, vocês vão ver o curso sobre isso para sua secretária, baixe o script e anote o script, contextualize para sua realidade e direcione. É muito importante também, de um modo geral, as pessoas não gostam ou não esperam que tenha um atendimento acima da média. Pensa você, falar assim, nossa, hoje eu vou no banco, nossa, que bom que hoje eu vou no banco. Não é assim. De um modo geral, as pessoas não gostam de ir no banco. Nossa, eu tenho que ligar lá no 0800 do cartão para cancelar uma compra. Ninguém gosta de fazer isso, tá? Então, quando o paciente ele vai entrar em contato com você e ele ter um atendimento que é acima da média, já vai ganhar a atenção desse paciente. E quando você ganha a atenção dele, provavelmente você ganhou ele, tá? Uma coisa que é importante, ele ainda não é seu paciente, é um termo que a gente chama prospect, que vocês vão aprender na aula de marketing. É aquela pessoa que ele ainda está prospectando, ele ainda não fechou, então ele ainda não é seu paciente, tá? Então é o prospect que a gente chama. Bom, e aí você tem que pensar que sempre o objetivo final do contato dele é agendar com você a consulta. Ele não pode ficar solto, tá? Então é importante você já definir, depois você assiste lá a nossa aula sobre as ligações, porque a gente vai puxar sempre ele para as ligações, né? Assiste lá a nossa aula. Por quê? Porque a sua secretária, ela não pode chegar e falar assim, eu tenho qualquer horário. Se você falar isso, gente, você já está desmerecendo tanto o seu trabalho e uma coisa mais importante, você está deixando a decisão na mão do seu prospect e não na sua mão. Então é importante a sua secretária já direcioná-lo. Olha, eu tenho o horário aqui na quarta das 10 às 11 e na quinta das 5 às 6. Qual que é o melhor horário para o senhor? Então você já tem que ter essa opção para o paciente. Por quê? Quando a gente tem muita opção, a gente fica na dúvida, a gente não toma decisão. Quando pensa você que você chega lá numa vitrine e tem um monte de opção de roupa, para você tem muito dinheiro e você pode comprar o que você quiser. Às vezes você sai de lá e não comprou nada porque quer opção demais. Então você tem que dar a opção para o paciente já, para a decisão final não ficar só na mão dele, para ficar também com você. Então esses são os seus horários. E é importante você já deixar horários específicos de consulta aí dentro da sua realidade. Então, por exemplo, na minha realidade, os meus horários de consulta sempre eram os primeiros ou os últimos. Então eu já deixava, eu não agendava paciente naquele horário. Por quê? Porque são os horários de consulta. Vocês não podem deixar para marcar também para muito tempo, né? A questão da consulta, tá, gente? Porque se vocês deixarem muito tempo, a gente perde o paciente, a gente vai falar sobre isso na próxima fase, que é a fase 3. Então, é muito importante na fase de contato, você manter um relacionamento constante, seguindo todos os scripts que a gente deixou, tanto o script no contato por escrito, como no contato por telefone. E agora nós vamos passar para a fase 3, que é uma fase super importante aqui da nossa jornada do paciente.